Uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E nessa lição nós vamos ver como que o crente passa a ter ou pode ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se você gostou desse tema, então pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez nessa nossa lição, onde que nós vamos tratar do tema Uma Vida Cheia do Espírito Santo, né? E como foi falado na introdução, nessa lição nós vamos aprender um pouco de como que podemos ter a nossa vida cheia do Espírito Santo, né? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de estar fazendo leitura, né, para nós darmos o pontapé inicial do texto de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Queridos, ter uma vida cheia do Espírito Santo, o que significa isso? É que o cristão, quando ele tem uma vida baseada, cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai ter a sua forma de viver diferente. As suas condutas, a sua forma de agir, enfim, vão ser coisas que vão ser realizadas de forma diferente, né? As pessoas vão olhar para a vida dessa pessoa, identificar que algo novo existe ali, né? E como nós temos falado já de uma nova vida em Cristo Jesus, já falamos também de uma vida assim, lutando, né, contra as tentações, um ponto também que podemos juntar, né, até falando sobre essa questão de uma vida onde que a gente luta contra as tentações, seria uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque nós vamos conseguir combater as tentações para nós não cairmos do pecado, graças à ajuda do nosso Espírito Santo, que é o nosso Consolador, né? Então, ser cheio do Espírito Santo vai ter algumas características, né, que vão ser mostradas através de uma nova vida, né? Realmente a pessoa que vai estar experimentando o novo de Deus, a pessoa que vai estar experimentando uma nova vida em Cristo Jesus, ela também vai ter novas atitudes, vai vir algumas características sobre a vida dela diferente daquilo que estávamos, né, acostumados a ter, a fazer e viver. Então, para esclarecer, né, ter uma vida no Espírito Santo requer de nós algumas atitudes, né, e disciplinas necessárias para que nós realmente venhamos buscar a vida transformada, renovada. Isso não tem nada a ver, queridos, com dons espirituais. Dons espirituais é uma outra coisa, é um outro tema que talvez seja por uma próxima lição. Tá? Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo não significa que vão ser evidenciados de forma clara essa questão dos dons espirituais, ok? Vamos deixar isso aí para uma outra situação, né? E nós devemos olhar para essa questão de ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós estarmos uma vida, né, cheia. Então, assim, você e eu buscarmos estar cheios do Espírito Santo, né? E nós precisamos ver e entender qual é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, no caso, é nos santificar, fazer com que venhamos caminhar mais próximos de Deus e cada vez mais distante das coisas do mundo, né? Ele tem aí essa função, né,
para nos ajudar. Não significa que nós também vamos isentar nossas atitudes, nossa vida, né, na verdade, em relação às coisas do mundo. Nós continuamos vivendo nesse mundo, nós não vamos ser seres de outro planeta, nós não vamos para outro planeta, nós continuamos vivendo no mundo, fazemos parte, né, da sociedade, mas a nossa conduta de vida não vai mais fazer parte do que o mundo, né, da que a sociedade vai nos impor. Nós vamos viver em contramão àquilo que a sociedade impõe. Nós vamos viver a favor, vamos seguir os passos que a Bíblia nos orienta. Então, e isso vem, né, de acordo com que vamos estar buscando a presença do Espírito Santo, buscar estar cheio do Espírito Santo, né? Que quando você e eu aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, dali em diante o Espírito Santo de Deus ele já passa a habitar em nossas vidas e basta nós não vivermos buscando batismo com o Espírito Santo, mas sim vivermos buscando estar cheios do Espírito Santo. Esse é o diferencial para a vida, né, da pessoa que ela está em Cristo Jesus. Existem algumas denominações que acreditam no batismo do Espírito Santo, mas nós cremos que você e eu já temos o Espírito Santo no nosso coração e nós temos que buscar estar cheios dele. A questão dos dons espirituais é uma consequência que vem depois, mas as nossas atitudes elas vão ser mudadas já, justamente porque o Espírito Santo de Deus ele vai estar habitando em nosso coração. Nós vamos ver agora aqui também algumas formas, a forma também de que podemos ter em nossa vida, que vai acontecer de acordo com que temos o Espírito Santo de Deus. Né? Nós vamos viver sobre a submissão ao Espírito Santo. Né? Também eu posso dizer, né, que vai existir algumas manifestações, né? Essas características que eu falei, elas vão existir na nossa vida, justamente porque o Espírito Santo está habitando em nós. Então, ser sábio, podemos dizer que já é uma manifestação, né, do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso dizer aqui, né, que agir como sábio é um exercício diário, pois diariamente somos tentados a agir de acordo com a nossa própria vontade. Ou seja, lembra do assunto da tentação, que é onde nós deixamos de lado as vontades de Deus e acabamos aceitando e fazendo a nossa própria vontade? É nessa questão. Então, nós vamos ser tentados, mas nós vamos resistir a essas tentações, nós vamos ser sábios e vamos viver de acordo com aquilo que nós entendemos que a Bíblia também nos orienta a ser o correto, né? Então, vamos ser inteligentes, sábios a tal ponto de vivermos longe de todo pecado. A nossa tentação, a nossa vontade é justamente sempre seguir nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, mas a questão importantíssima aí é quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a agir de forma sábia. E se nós identificamos e sabemos que certas coisas não agradam ao coração de Deus e não vão acrescentar nada na nossa vida cristã, na nossa vida, nova vida em Cristo Jesus, então nós deixamos de lado, deixamos toda essa tentação e passamos a ter atitudes sábias. Vamos fugir das aparências do mal, né? Vamos fugir daquilo que não agrada o coração de Deus. Então, essa é uma característica da pessoa que quer estar cheia do Espírito Santo. Ela vai viver e vai agir de forma sábia. Podemos dizer também que a pessoa que quer estar cheia do Espírito Santo, ela vai buscar utilizar o seu tempo da melhor forma. Podemos dizer que o tempo é um recurso útil para a nossa vida, principalmente para a nossa vida cristã. Então, a pessoa que ela deseja estar cheia do Espírito Santo, ela vai buscar usar esse tempo que ela tem de vida, que aqui na Terra é tão rápido, tão passageiro, para se alimentar da palavra do Senhor, para estar em intimidade com Deus em oração. E ali ela vai começar a ter mais, né? Vai buscar mais de Deus, então ela vai ter mais intimidade e automaticamente já entra numa outra característica, que começa a entender, a pessoa ela começa a entender a vontade de Deus. Então, uma característica acaba puxando a outra, né? Usar o tempo, saber administrar o tempo com coisas que vão edificar, vai fazer também com que você e eu venhamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida.
Então, essa também já é uma, olha só, é uma característica, né? Uma evidência já de uma nova vida em Cristo Jesus, ela já vai puxar para uma outra evidência, para uma outra característica. Ou seja, o tempo que nós devemos utilizar lendo, meditando na palavra do Senhor, orando, também buscando cada vez mais conhecimento sobre a palavra de Deus. E nós, principalmente na leitura e oração, vai fazer com que nós busquemos também saber qual é a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, o ministério, enfim, né? Nós vamos estar muito mais próximos do Senhor. Então, essa característica aí, nós vamos, né, buscar saber também qual é a vontade de Deus, que já que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós só vamos entender realmente quando nós buscarmos incansavelmente na leitura e na palavra do Senhor, e também quando nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais estiverem atentos, porque Deus ele pode sim usar alguns elementos para ele se revelar, né? Não se revelar, mas revelar sua vontade ao coração de cada um de nós. Gostaria de estar fazendo leitura do texto de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17, que vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, você buscar, né, viver, olha só, o texto ele vem esclarecendo assim, ó, procurem viver a vida de uma melhor forma, não sejam insensatos. Ou seja, quando a pessoa, olhando para esse texto, ela vem, esse texto quer dizer insensato, seria a pessoa que ela não tem, que ela seja talvez dura de entendimento, ou seja, não seja duro no entendimento, que seja pessoas que estejam com a mente aberta para o entendimento do que a palavra de Deus, com o que o Senhor quer falar. E também são pessoas, podemos olhar também de acordo com que pessoas que não vivem de forma louca, né, se assim eu vou dizer, não vivam de forma sem pensar nas consequências, sim, sejam pessoas pautadas ali alicerçadas na palavra do Senhor. Então é isso que o texto vem dizer, que venhamos aproveitar o tempo que nós temos, porque os dias são maus, e nesse tempo nós devemos buscar saber qual é a vontade do Senhor. Então esse texto aí, esse texto de Efésios, ao qual eu li, ele vem esclarecer, né, algumas coisas importantes para a nossa vida, né? Um ponto muito claro e importante para a nossa vida, que eu já falei e eu vou frisar aqui de novo, é acerca da oração. Nós podemos passar momentos cada vez mais íntimos com Deus quando nós estamos em oração. Se você e eu não oramos, se você e eu não lemos a palavra de Deus, como que nós vamos saber a vontade do Senhor para a nossa vida? Talvez através de revelações, somente vamos saber o que Deus quer através de revelações. Não é isso, buscando profetas, né? Que Deus tem profetas nos dias de hoje também. Não é essa a questão, mas Deus ele quer falar diretamente comigo e com você. E é através da palavra, através da oração que Ele vai falar e ministrar os nossos corações. Então, queridos, nunca deixem de ler a palavra do Senhor, nunca deixem de estar em oração. Crie o seu horário de oração, um horário específico quando você está em casa com a sua família, ou quando você está indo trabalhar também, não deixe de falar, esteja o tempo todo em oração, como tem o texto que fala, né? Orar sem cessar. Então, orar é fundamental para que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida ela seja cheia do Espírito Santo. Né? Entender qual é a vontade de Deus não é algo impossível, não é aquela missão impossível, né? Mas vai exigir de nós uma maturidade e um discernimento ao qual nós vamos ter somente quando nós vamos crescendo e desenvolvendo na caminhada cristã. Mas não é algo também que você vai desenvolver de uma hora para outra, mas para isso você tem que buscar a presença do Senhor. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, onde que nós aprendemos que para sermos cheios do Espírito Santo,
nós temos que buscar a face de Deus, buscar mais a Deus para conhecer a vontade dEle, nós aprendermos a administrar nosso tempo e também agir com sabedoria. Eu creio que Deus ele vai trabalhar na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, como eu creio que Ele também já tem falado ao teu coração acerca de ter uma vida cheia do Espírito Santo, né? O desejo que nós temos é que a sua vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja uma vida onde venha ter a Bíblia como base, né, de regra de fé e prática, e também que você e eu tenhamos aquela atitude de agradecer a Deus por todas as coisas, de nos submetermos ao Espírito Santo, à vontade do Espírito Santo, e que os nossos ouvidos estejam sempre sensíveis para que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Espero que essa lição de hoje ela agregue muito conhecimento à vida dos irmãos, não somente conhecimento, mas também que incentive a cada um dos nossos irmãos em Cristo que estão assistindo a desenvolver uma vida de leitura diária e também de meditação e de oração ao nosso Senhor. Mas antes de encerrar esse vídeo, vamos estar orando falando com o nosso Pai. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem entregado na nossa vida, na nossa casa. E Deus, nós rogamos ao Senhor que para nós sermos cheios do Teu Espírito Santo, que possamos desenvolver essas características que foi falada hoje, que venhamos agir com sabedoria, que também venhamos administrar nosso tempo com sabedoria e também, Senhor, que possamos buscar saber qual é a Tua vontade para a nossa vida. Assim, Pai, que possamos dia após dia ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos ter nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e aqueles que creem digam amém e amém. Queridos, que você tenha um final de ano, aí um ano novo, né? Nessa semana aí, que está vindo, né? Seja um ano novo abençoadíssimo, que 2021 seja repleto de bênção, que seja um ano cheio para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre seus parentes, seus entes queridos, né? Que possamos ter um 2021 com lutas, mas também com vitórias, porque nós servimos a um Deus de vitória, que possamos continuar enfrentando essa pandemia aí, crendo que o Senhor, Ele tem feito coisas grandiosas e as melhores coisas sobre a nossa vida. Então, queridos, que desejamos como igreja um 2021 abençoado para cada um de nós, né? Esse é o desejo do nosso coração, desejo que você também tenha uma semana aí repleta de bênçãos, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e até 2021.